O IBGE revelou que quase 350 mil pernambucanos já tiveram sintomas da Covid em maio, mês que foi registrado oficialmente o pico da doença no estado de Pernambuco. O número é bem maior do que o registrado oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde no mesmo mês. Uma pesquisa do IBGE revelou que durante o mês de maio, no pico da pandemia, 1.200.000 pernambucanos apresentaram algum sintoma gripal, ou seja, 13,4% da população. Desses, 347 mil apresentaram os sintomas associados à Covid-19. O número é muito maior que o oficial divulgado na época. Segundo o governo do estado, em maio, existiam 34.450 casos confirmados da doença, número quase 11 vezes menor. Isso ocorre porque não existe um programa, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, um programa de testagem em massa. A pesquisa do IBGE também revelou que apenas 188 mil entrevistados procuraram um atendimento médico em hospitais públicos ou privados. Tendo em vista que existe uma subnotificação desses números, juntando com os casos assintomáticos, que muitas vezes nem irão procurar uma testagem porque não apresentam sintomas que levem à busca por um serviço, nós temos uma preocupação com relação à reabertura do comércio. Por causa dos altos números de infectados e doentes graves em Caruaru e Bezerros, o governo de Pernambuco decretou isolamento mais rígido nessas cidades. Você acompanha o que disse o secretário de Saúde, André Longo. A gente observou nesta última semana um aumento expressivo do número de casos de síndrome respiratória aguda grave lá na região. Então, nossa decisão é de limitar as atividades naquela região de Caruaru e de Bezerros, nos dois municípios, o máximo possível. Nós estamos determinando que essa restrição ela comece na próxima sexta-feira e ela perdure até o domingo subsequente, que é o dia 5 de julho. Então são 10 dias onde a gente está pedindo um sacrifício maior da população de Caruaru e de Bezerros. Vamos manter apenas as atividades essenciais, as pessoas devem ficar em casa o máximo possível, só devem sair de casa para fazer a sua feira, para fazer compras essenciais em supermercado, em farmácia, para alguma atividade médica que seja importante, mas ficar em casa é a regra nesses 10 dias, nesses dois municípios. A Secretaria de Saúde confirmou agora há pouco 1.114 novos casos da Covid. Desses, 89% são leves. E Pernambuco tem, neste momento, 55.136 casos. E foram confirmadas em laboratório mais 63 mortes. 63 mortes mais. 45 ocorreram desde o dia 19 de abril. 18 ocorreram nos últimos 3 dias. Deixa eu mostrar os dados da Covid no Nordeste. De acordo com o Ministério da Saúde, a região tem agora 387.988 infectados. Os novos casos passaram dos 10 mil. A Bahia está no topo da lista, você vai vendo, seguido do Ceará e Rio Grande do Norte. Pernambuco, nesse momento, foi para a 5ª colocação. 5ª colocação em número de novos casos. No Brasil, São Paulo continua com o maior número de casos por dia. São Paulo é campeão. Aliás, desde o início da pandemia não deixou de ser, tá? É o estado mais populoso. Foram 9.347 novos registros. Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Minas Gerais entram no ranking. Lembrando que tem alguns estados aqui que chamam a atenção. Deixa eu colocar aqui, ó, a questão de Minas. O governador de lá já disse que a saúde não aguenta. Que a saúde não aguenta. E o prefeito lá o Calil, o prefeito de Belo Horizonte, já afirmou também que, se for preciso, por conta do sistema de saúde, fecha Belo Horizonte. Fecha, é lockdown mesmo. Porque é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Isolamento social não é vacina. Não tem vacina,
não tem um remédio comprovado que mate o vírus, não tem. Então o isolamento é só para evitar que muita gente vá para o hospital ao mesmo tempo. Apesar de, na semana passada, o Ministério da Saúde ter afirmado que o país estava possivelmente entrando numa estabilidade de transmissão, na entrevista coletiva de ontem, o corpo técnico voltou atrás, informou que houve um crescimento de casos na última semana, impulsionado por regiões que não estavam muito no ranking. Partes da Sul, região Sul e Sudeste. Veja comigo. O que temos de bastante significativo, e os dados mostram, é que em algumas regiões o número de óbitos nas últimas 2, 3 semanas, né, vem diminuindo. A gente, quando olha para o Nordeste, né, a gente vê que houve um crescimento do número de casos na última semana, mas em comparação ao número de óbitos, você teve uma pequena redução, uma redução importante de 11% da 24ª para a 25ª, né? Esse slide, ele mostra a evolução do número de casos novos de Covid por semana epidemiológica, né? A gente tinha falado na semana anterior que parecia que a curva tenderia a uma certa estabilização ou uma diminuição dos números de casos. A gente vê que nesta semana nós tivemos um aumento significativo de casos novos. Nas capitais, os números dos casos vêm diminuindo, enquanto que no interior, essa curva ela vem crescendo. O Ministério da Saúde ainda mostrou uma comparação com outros países. Veja. No mundo inteiro, nós temos 9.229.049 casos confirmados. Tendo os Estados Unidos liderando esse ranking e o Brasil com 1.188.631 casos confirmados. Quando a gente avalia a taxa de incidência por milhão de habitantes, né, o Brasil permanece na 13ª posição. Quando a gente olha a mortalidade, né, por milhão, o Brasil fica na 10ª posição no mundo. Esse slide, eu acho ele bastante interessante. Ele é um dado coletado tanto do Ministério da Saúde quanto pela Johns Hopkins University, em que ele avalia o número de recuperados no mundo. 4,7 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid estão recuperadas. Mas esse dado é bastante interessante porque ele coloca o Brasil num patamar de recuperados um pouco acima ou bastante semelhante ao patamar de recuperado dos Estados Unidos, que em quantidade de número de casos registrados tem mais do que o dobro do que o dos nossos casos registrados de Covid.